falar da função sacerdotal, vamos falar mais sobre as vestes, né? Então a gente acaba também falando bastante sobre o livro de Levíticos, que é um livro que trata muito sobre o trabalho de toda a família sacerdotal, mas ainda estamos no livro de Êxodo, nós vamos estudar o capítulo 28 e também Números capítulo 17, tá bom? Então já estamos entrando um pouquinho no livro de Números. Muito bem, vamos rever aí nos nossos mapas, para você se situar aonde nós estamos estudando. Então aí a região do Oriente Médio, um pouquinho mais fechada, a região do Egito, da Península do Sinai e de Canaã. No próximo mapa você vai relembrar, o povo saiu do Egito em direção ao sul, a Península do Sinai, onde hoje faz parte do Egito também. E ali do Monte Sinai é onde eles estão recebendo as leis. Eles vão subir em direção à conquista de Canaã. Então hoje vamos falar sobre as vestes sacerdotais. Então havia todo um ritual, havia uma vestimenta com muitos significados. Nós vamos explorar esse tema hoje, começando com Êxodo 28. Vamos lá, Êxodo capítulo 28, versículos 1 a 4. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento. Falarás também a todos os homens hábeis a quem enchi do espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Entramos agora num tema muito polêmico, Bispo G, porque aqui nós vemos como Deus trata o ofício sacerdotal na questão da imagem, não só das atividades, da pessoa estar assim, em santidade, tudo isso que é muito importante, talvez o mais importante. Mas nós vemos aqui Deus realmente preocupado com essa questão da imagem, de serem diferenciados, de usarem roupas muito mais bonitas do que o resto do povo. E fica essa questão, né, Bispo G? Porque hoje se um sacerdote na igreja, um pastor, se veste às vezes melhor, deveria se vestir melhor, até por uma questão de alguém que trabalha arduamente para Deus, já é um motivo às vezes de crítica, não é? Então nós vemos tantas críticas e nós vemos aqui Deus tratando seriamente que o sacerdote deveria ser diferenciado. Então vestes com ouro, linho fino, com cores assim que eram... Esse tipo de tintura não era uma tintura fácil, era cara. Então nós vemos vários detalhes aqui que a condição de um sacerdote é a condição de honra superior a todo o povo, inclusive também de uma honra superior aos próprios príncipes das tribos. Isso é uma realidade e a gente percebe que essa é uma orientação vinda de Deus e esse referencial é um referencial daqueles que cuidam das coisas de Deus. Perdão. Então, tinham 12 tribos. As 12 tribos, elas trabalhavam a terra. E uma delas só que cuidava dos valores de Deus. E eles não trabalhavam, eles só cuidavam das coisas de Deus. Parece fácil, né? Mas depois eu acho que você vai chegar aí no ponto onde eles têm que carregar. Quem carregava todo o tabernáculo era essa tribo. Os filhos de Merari, tinha os filhos de Coate, tinham os filhos, acho que de Gerson, os gersonitas, e eles carregavam peso, porque você descreveu o tabernáculo aí outro dia, era um peso muito grande. Eles cuidavam das coisas do Senhor, todas as outras tribos consagravam o dízimo para que eles recebessem. Então, 12 tribos consagrando o dízimo, 12 décimos. Então, 12 décimos era o que eles recebiam para cuidar das coisas de Deus, enquanto que as outras tribos que trabalhavam a terra, elas recebiam 9 décimos, quer dizer, praticamente 25% a menos. Mas por que esse referencial? Primeiro porque o homem de Deus não poderia ser voltado para a cobiça, ele não poderia ser voltado também para a miséria, para ele não naufragar, para não passar por uma situação difícil, delicada, para não ficar dividido
entre valores que eram valores de servir o mundo, cuidar da terra e também das coisas de Deus. Então isso já visualizava um futuro espiritual. E a gente percebe que isso no mover apostólico é algo muito sério, porque o apóstolo Paulo, até um determinado momento da vida dele, ele fabricava tendas. Mas a hora que ele precisou se dedicar mais à palavra, outro fabricou tendas para ele. E ele se dedicou à palavra, que era algo muito mais importante. Então, hoje a gente vê, e nós temos a igreja não só como algo de ministrar, é um trabalho, e é um trabalho árduo, não é brincadeira, né? A TV, rádio e tantas outras coisas. Então, nada melhor do que aqueles que trabalham, se dedicam, como a Bíblia diz, quem planta uma vinha, que dela colha. E aí o Senhor ainda fala, se vocês têm semeado coisas espirituais, por que não receber coisas materiais? Então tudo isso é uma visão apostólica, é a visão de Paulo, e é uma visão que nós temos que entender, que já no Antigo Testamento o Senhor tinha esse diferencial para que aquele que se dedicasse ao Senhor tinha realmente uma condição melhor, não só de vida, mas de comunhão com Deus, coisas mais profundas. E hoje, isso é uma marca também, apesar que hoje o trabalho também é árduo, tanto quanto aquela época. Concluindo, tome nota da definição de sacerdote. Basicamente, a função de um sacerdote é a preparação e a condução do culto a Deus. Portanto, precisa ter uma vida separada do povo, ou seja, vive em consagração. Então, duas palavras que nos chamam a atenção dessa definição, Bispo G. Primeiro é a palavra sacerdote. Como é que é a palavra sacerdote? No hebraico é a palavra Cohen. E ela tem esse sentido de alguém realmente diferenciado. E eu conheci já algumas famílias Cohen, né? Inclusive até estudei com uma pessoa. E esse é o termo mesmo usado para o sacerdote, aquele que era um diferencial, que tinha essa comunhão profunda com Deus e intercedia pela vida do homem diante de Deus. E usa o termo que eles eram separados, eles não tinham terras, então eles tinham que se dedicar ao trabalho do tabernáculo, como foi falar, um trabalho pesado. Imagine, monta e desmonta tabernáculo e carrega. Imagine o trabalho com todos os animais. Nós estamos falando assim, 600 mil homens no mínimo, fora mulheres e crianças. Imagine o sacrifício de tanta gente. Era uma loucura, né? Era algo realmente muito complexo. Por isso que era um trabalho muito árduo, e por isso que eles tinham uma porção superior às outras tribos. Agora, essa palavra separado, ela também é a palavra santo, né, Bispo Gil? É a palavra, né, daquilo que é, vamos dizer assim, sagrado, separado, voltado somente para Deus. Então, e a gente percebe que a tribo de Levi, ela foi assim consagrada. E é até engraçado, né, porque se nós olharmos Arão, num determinado momento, ele se tornou o sumo sacerdote, mas pouco antes ele se deixou envolver pelo povo e criou uma idolatria. Então a gente vê o que é a graça do Senhor. Então, às vezes a pessoa tem uma ótica que o sacerdote tinha que ser uma pessoa perfeita, uma pessoa que não tivesse nenhuma condição de erro, mas eram homens falíveis, que até um determinado momento eles tinham que fazer a intercessão por eles próprios. Mas uma coisa é certa, o sentimento, a dedicação, a santidade, a separação em relação a Deus era um fator primordial na vida desses homens. Vamos ver o trecho da palavra que fala sobre essa separação, essa escolha da família de Arão, e não porque outra família da tribo de Levi foi escolhida para esse ofício. Vamos lá. Vamos lá, Números capítulo 17, versículos 5, 7 e 8. O bordão do homem que eu escolher, esse florescerá. Assim farei cessar de sobre mim as murmurações que os filhos de Israel proferem contra vós. Moisés pôs esses bordões perante o Senhor, na tenda do testemunho. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda do testemunho, e eis que o bordão de Arão, pela casa de Levi, brotara, e tendo inchado os gomos, produzira flores e dava amêndoas. Então é nesse capítulo 17 que narra a escolha da família de Arão como a família sacerdotal. Então todas as outras famílias da tribo de Levi auxiliavam em carregar as coisas, em montar e assim por diante. Mas o ofício do culto, prestar culto somente à família de Arão, e era algo perpétuo, ou seja, era algo que era para sempre. Nós não vamos aprofundar o estudo de Números hoje, porque nós veremos isso capítulo a capítulo nas próximas aulas, mas é importante você entender o porquê que Deus fez esse ato profético diante de todo o povo. Porque no capítulo anterior,
uma revolta se levantou contra a família de Arão, que é a revolta de Corá, né, Datã e Abirão. E esses 3 homens se levantaram falando que não, por que a família de Arão é escolhida? Por que Moisés é o líder? Quem é você, Moisés? E começaram a afrontar as autoridades instituídas por Deus, e eles acabaram morrendo ali. Deus acabou consumindo e fulminando todo mundo ali. Então, para deixar bem claro que Deus tinha escolhido a família de Arão, fez um ato profético. Cada um da família, né, cada um que representava uma família dentro da tribo de Levi, ela consagrou seu bordão. O bordão ele ficou ali separado, né, na tenda da congregação, e aí aquele que florescera no dia seguinte seria escolhido. E é claro que floresceu o de Arão. Por isso que dentro da Arca da Aliança, esse bordão ele permaneceu, né, como um dos símbolos, o símbolo da autoridade. E o engraçado é que é a certificação de Deus, né? É ISO 77777, lá vai. Porque além de dar flores, a Bíblia diz que deu amêndoas. Então não foi só o florescer. Então o Senhor foi além, mostrando, ó, esses realmente são os que vão oficiar, os meus sacerdotes, aqueles que estarão intercedendo diante de mim pelo povo. Então foi o quê? Uma confirmação. Então, e o zelo que Deus tem pelos seus ungidos é tremendo. E essa é uma certificação mostrando, imagine, nessa época que a Bíblia fala que as coisas do Antigo Testamento são sombra das que viriam, imagine então o que é uma unção apostólica. Imagine o que é a pessoa, às vezes, ir contra aquilo que é uma autoridade apostólica. O quanto é sério, porque está indo diametralmente contra aquilo que é a vontade de Deus. Deus mostrou para todas as outras tribos, ó, é Ele, não é só floresceu não, vou dar amendoeira para vocês entenderem, ó, eles são meus ungidos. Assim como as credenciais do apostolado, são sinais, prodígios, maravilhas, como fala em 2 Coríntios 12:12, nós vemos aí a credencial da autoridade, porque ali um sinal foi manifesto para que a murmuração cessasse. Então, para o povo entender, sim, é essa família que foi escolhida e vocês vão sujeitar e eles vão prestar o culto ao Senhor. Muitas vezes as pessoas dizem, por que é escolhido? Porque é uma coisa complicada, bispo, essa discussão, né? Você fala assim, por que um foi escolhido e o outro não? O outro é melhor então do que o outro? Então Deus fez acepção de pessoas porque um foi escolhido e o outro não. Como é que pode ser visto isso? Não, primeiro, assim, até a despeito da escolha, porque no caso deles ainda era uma sucessão que era uma sucessão familiar. Então, a ótica que tinha a respeito dos descendentes de Levi, ela poderia realmente ser, entre aspas, duvidosa, porque, puxa, é da família de Moisés, é da família de Arão, mas não foi por isso que eles foram consagrados. Né? Nepotismo. Olha, a marca da malignidade desse mundo é falar de nepotismo, porque eles se esquecem de algo que é muito importante, que é a sucessão de uma herança familiar. Então, hoje, por causa da politicagem que existe hoje, eles tratam isso como nepotismo. Para nós, não, é uma sucessão. Nós temos outros valores espirituais. E vejam que Levi, eles poderiam falar, poxa, a carta marcada, é da descendência de Moisés. Mas não era só isso. Além de ser de Moisés, porque Moisés pagou um preço. Moisés foi aquele que esteve diante do Senhor 40 dias, passando frio, sabe, não era qualquer um. Era Moisés, alguém preparado, alguém tarimbado. E, além de tudo isso, no dia que Moisés foi contra aqueles que eram os idólatras, somente a tribo de Levi que veio e se consagrou. E o termo consagrar era encher as mãos contra os idólatras. Quer dizer, eles tinham um perfil que era um perfil mesmo aguerrido. Eles eram belicosos pelas coisas de Deus. Quer dizer, aquilo que eram os valores de Deus mexia por dentro deles. Então, nessa atitude de defender as coisas de Deus, o Senhor os escolheu. Então, numa sucessão, como era Moisés e outros, ninguém podia pôr em dúvida, sabe por quê? Mais do que qualquer característica humana, é a unção. Então, a unção nos leva a aprender todas as coisas, a unção permanece, a unção é algo que ninguém pode tirar. Então, mais do que muitas vezes uma característica humana bem-sucedida, é a unção que vai levar a pessoa a ser mais do que bem-sucedida e, obviamente, eles eram os ungidos de Deus. E o que é interessante é essa questão de medida, porque talvez aqui na Terra as medidas sejam diferentes, não é? Vamos comparar, por exemplo, uma pessoa que se tornou um bispo, né? E uma pessoa que foi sempre um diácono. As pessoas falam assim, então o bispo é melhor que o diácono. Isso pode ser um conceito
humano de autoridade. Mas para Deus, não. Às vezes uma pessoa que é um diácono, ele pode ter fruto ou até maiores do que alguém que foi bispo. Então, a medida de Deus é uma medida diferente da medida do homem. Sim, mas no reconhecimento, no mundo espiritual, em termos de autoridade, sem dúvida. Da unção e autoridade, sem dúvida. É sem do dúvida. bispo. Mas o fruto... Falando de fruto. Não, falando de fruto. O fruto é aquele que se habilitar a dar. Não, porque tem gente, bispo, que, assim, se esconde nisso. É verdade. Fala, eu sou diácono, então... não, nada a ver. A pessoa pode ser hoje diácono ou um presbítero e ter muito fruto, tanto quanto um bispo. Ou às vezes, assim, desculpe, até mais. Nós temos um caso na Bíblia que é Filipe. Filipe era um diácono que assumiu um dos 5 ministérios, que era de evangelista, e ele foi pelo mundo. E ele chega lá em Samaria, ele faz um arraso. Ele lá toma as atitudes apostólicas. Ele vai depois para um outro lugar, a mesma coisa. Então, ali, eu vejo outros apóstolos, um exemplo, né, aquele apóstolo que foi tirado sortes dele, nós não vemos uma ação dele no livro de Atos dos Apóstolos, enquanto que o de um diácono ficou lá memorável. Algum objetivo tem de demonstrar isso, Com né? certeza. É claro que a pessoa com frutos, ela vai sendo constituída e reconhecida. Isso acaba sendo um processo natural. Agora, claro, varia de pessoa para pessoa. Às vezes a pessoa não tem esse perfil, né? Não tem um perfil, enfim. Bom, vamos ver agora os detalhes das vestimentas, né? De todas, peça por peça, e tudo isso é narrado em Êxodo capítulo 28. Vamos lá. Vamos lá, Êxodo capítulo 28, versículo 6 em diante. Farão a estola sacerdotal de ouro, e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual da mesma obra de ouro, estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix e gravarás nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 de seus nomes numa pedra e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal farás, de ouro e estofo azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo o seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engaste de pedras com 4 ordens de 3 pedras. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Orim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofo azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofo azul, e púrpura, e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverá em toda a orla da sobrepeliz uma campainha de ouro e uma romã, outra campainha de ouro e outra romã. Farás também uma lâmina de ouro puro e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes. Santidade ao Senhor. Atá-la-ás com um cordão de estofo azul de maneira que esteja na mitra. Bem na frente da mitra estará, e estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. O texto é um pouquinho longo, mas nós vamos aí detalhe a detalhe tratar aí essas peças que compõem toda a vestimenta sacerdotal. Vamos começar com a cabeça, a mitra. Então a mitra o que era? Era um turbante branco e nesse turbante tinha uma placa dourada que ficava na fronte e estava escrito ali na fronte, santidade ao Senhor. Algumas linhas tratam como consagrado ao Senhor. Então, depois você via que ela era encaixada nesse turbante. Então, a cabeça,
todo o cabelo aqui para trás da cabeça ficava coberta por esse pano branco, né? Esse linho fino branco e essa placa dourada. Chama então de mitra, como um turbante, né, Bispo G? Era como um turbante. E esse símbolo de autoridade, né? O símbolo que era a cabeça, né? Mas também desse compromisso, aliás, que tinha que ser de ser santo, né? Santificado, santidade ao Senhor. Então ele era marcado como uma pessoa realmente separada, era marcado na fronte. Vamos ler Apocalipse, o que fala sobre isso. Vamos lá, Apocalipse capítulo 7, versículos 2 e 3. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aquele aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. E mais, Apocalipse capítulo 14, versículo 1. Olhei, e eis o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e com ele 144.000, tendo na fronte escrito o seu nome e o nome de seu pai. A gente consegue já fazer essa conexão da mitra com o Novo Testamento, falando sobre essa marca espiritual que todos terão na fronte. Então, uma marca realmente na testa, que é o selo. Então, aqueles que serão salvos serão selados. E isso será algo visto, né? Esse selo. E o que é interessante é que aqueles também que não são marcados por Deus também terão um selo na fronte ou na mão, não é? Que é a marca da besta. Então é interessante como, olha a importância da santidade de alguém separado, porque aquele que tem a marca de Deus na sua fronte estará separado e será levado para a Nova Jerusalém. Então já fica essa simbologia de que Jesus... Ele é o sumo sacerdote da nossa fé, então ele nos deu acesso ao Santo dos Santos e nós temos agora esse selo na nossa cabeça e que nós podemos ter esse contato com Deus continuamente e estar cheio da glória dele. E ainda fala esses 140.000, que nada mais são do que 12 mil das 12 tribos, né? Então você vê também a preocupação que Deus tem. Em Apocalipse se fala isso, das referências também das tribos de Israel. Então, com certeza, o evangelho veio para os gentios, veio para todos, mas também a preocupação da salvação dos judeus. Né? Judeus que naquele primeiro momento com Jesus, desprezou Jesus, mandou ele à morte e assim por diante. Outra peça importante é a ombreira. Então aqui na ombreira, né, não é aquela ombreira grandona igual do Michael Jackson, não. Mas ela tinha em cima uma pedra de cada lado, e nessas pedras, de um lado tinham 6 nomes das 6 tribos de Israel, que são os filhos de Israel, e na outra mais 6 nomes. Era uma pedra de ônix. O que é interessante é que era por ordem de nascimento. Então se colocava um nome em cada uma destas pedras. Então nós vemos o quê? O ombro é a referência de autoridade. Nós vemos lá em Isaías 9,6 falando o quê? Que sobre os ombros estão a autoridade de Jesus, né? Então, sobre os ombros, o príncipe da paz, o pai da eternidade, a autoridade foi dada aos ombros. Por que o símbolo do ombro, Bispo G? O ombro é sempre um local, uma referência de suporte. Então, você coloca um peso sobre os ombros, a orientação é essa. Então, quem tem autoridade é alguém que é forte, que é firme, que é sólido. E sempre foi um referencial. Então, como está em Isaías, a unção de governo está sobre os seus ombros. A gente vê hoje, por exemplo, generais, as patentes mais elevadas, todas elas têm aqui, né, em cima dos seus ombros, a patente, né, mostrando que eles têm um referencial mais elevado. E também tem um outro lado, porque sobre os ombros também eram colocados os jugos, os pesos. Então, nós vemos que era usado uma canga, né, sobre os animais, para que aqueles animais se tornassem, vamos dizer assim, aptos a estar sempre levando um peso, um fardo. Por isso que a Bíblia diz que a unção, ela quebra o jugo. O jugo era colocado sobre os ombros, mas a unção, que é a unção de governo, de autoridade, quebra esse jugo, esse peso, esse fardo, que muitas vezes o inimigo quer colocar, ou mesmo as condições deste mundo. Então, esse referencial que era colocado sobre os ombros dos sacerdotes, nada mais dava demonstração que qualquer fardo, peso, não estava sobre eles, mas que eles tinham
condição e estrutura para suportar qualquer tipo de situação. A unção de governo, o termo no hebraico, no grego, é a palavra exousia, que é governo mesmo, é autoridade de governo, de executar, que é colocada sobre os ombros. E essas duas peças, elas ficavam em cima da estola sacerdotal. Então, esta estola sacerdotal, ela era composta de fios de muitas cores e também fios de ouro. Então, ela era uma estola, como que um avental, né? Que ela vinha por cima, tinha aqui um corte para encaixar a cabeça, os braços. Por cima dela você vê aí o peitoral, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Mas esta estola diferenciava o sacerdote, ela tinha muitos desenhos, ela era algo realmente especial. Nos lembramos de Davi. Davi tinha um hábito de, quando ele ia consultar ao Senhor, de colocar uma estola sacerdotal, né? Nós vemos aquele momento em Ziclag, quando Ziclag é tomada e roubada, que era a cidade que ele tinha por herança. Nossa, Davi, ele vai para cima, né? Ele pergunta para Deus, ele põe a estola e fala aí, Senhor, eu vou atrás dos amalequitas ou não? O Senhor fala, vai que você vai ter vitória. Então você vê essa relação, né, da cobertura. E então, sempre fechando aqui essa região do peito, né, das vísceras, então essa estola sacerdotal, e por cima o peitoral. Então esse peitoral era uma peça com um pano dourado, né, um estofo dourado quadrado, com 12 pedras coloridas, são várias pedras, e cada uma tinha um nome de uma tribo de Israel. Então, e também o termo é engraçado que nós vemos aí, falando que era o peitoral do juízo, né? E é muito interessante essa alusão que nós vemos depois, falando da couraça da justiça, em Efésios 6,12. Então aqui ficava o peitoral com estas pedras, então você vê o lugar onde é o coração, né, falando realmente o que deveria ser guardado. E o que é interessante é que era guardado também o Urim e o Tumim. O que é isso, Bispo G? Era a maneira que o sacerdote consultava a Deus, né? Então, o Urim e Tumim eram tipo um sim ou não. Então, a éfode, né, que você falou, a estola sacerdotal era colocada, depois vinha é como uma bolsa que na frente tinha essas 12 pedras, né? Que eram pedras semi-preciosas e preciosas. E dentro tinha o Urim e Tumim. Quando ele tinha que consultar ao Senhor, era tirar sortes. Então, por isso que eu até comentei hoje no início, né, que um dos apóstolos foi escolhido por sorte. Então, eles fizeram Urim e Tumim para saber que seria. No fim, foi Matias, né? Mas a gente não vê Matias mais atuar como um apóstolo, né, naquela unção, tudo. Mas era isso, quando tinha que perguntar, vinha o sacerdote, colocava ali e fazia uma pergunta ao Senhor e saiu ou sim ou não, Urim ou Tumim. Não deu muito certo esse negócio de ter feito no Novo Testamento, que já era um novo tempo, né? O véu já tinha rasgado. Era o Espírito Santo vir, dizer quem era, como aconteceu com Paulo. Algo até natural, né? Natural, porque o Espírito Santo estaria nele. O sacerdote, ele fazia menção de ministrar nos Santos dos Santos, onde ficariam os pés do Senhor, a glória de Deus se manifestava. Agora, o Espírito Santo está em nós, na nossa vida. E também vale lembrar lá em Apocalipse 4, 10 e 11, né, que fala sobre os 24 anciãos, duas referências, né, do Antigo e do Novo Testamento, né? Então, os 12 príncipes das tribos e os 12 fundamentos apostólicos. Então, a figura do número 12 é uma figura muito importante na palavra de Deus, que é a figura da sucessão. Porque as 12 tribos eram sucessores de Israel, não é? E os 12 apóstolos eram sucessores de Jesus Cristo. Então, fica aí mais uma ligação com o Novo Testamento. Também tinha os cintos. Então, o cinto também era de fio colorido com fio dourado. Ele tinha que combinar com o tecido da estola sacerdotal, tá? Então era um cinto que combinava, não era um negócio nada a ver, tinha que fazer um pouco de sentido. Tá? Lembrando então, como eu falei, em Efésios 6,14, que fala sobre a couraça da justiça e o cinto da verdade. Agora, a próxima imagem, já entramos na sobrepeliz. É uma palavra meio estranha, mas é uma túnica intermediária, que ficava entre a túnica branca, que ficava por baixo, né, que tinha contato com o corpo, e a estola sacerdotal. Então era uma túnica azul, né, tecida com fio azul, linho fino, né, com sininhos na borda. Então tinham sininhos dourados e entre os sininhos tinham romãs,
que eram ali bordadas. Olha só o detalhe. Então, é claro, eles andavam, ouvia-se o barulho dos sinos batendo. Né? Então, é interessante, né, esse detalhe aí na história daquilo que era a vestimenta do sacerdote. Então, eles andavam, faziam barulho. Agora, é interessante, falando de vestes, como essas vestes são preciosas do sacerdote, assim como Jesus. Porque na cruz, nós vemos lá em Lucas 23, que os romanos disputavam as vestes de Jesus. Então, devia valer um bom dinheiro aquela veste, né? Não tenha dúvida, porque o soldo, que era vamos dizer, o salário que os romanos recebiam, era o maior salário que existia em qualquer lugar do mundo. Eles eram soldados romanos. Então, eles recebiam um bom valor. Agora, imagine, eles estavam indo ali no Oriente Médio, naquela época, uma das regiões mais humildes, que a Galileia era humilde, e ali a Judéia, tudo. Então, imagine, chegar lá e tem uma pessoa que é vamos dizer, dar um exemplo, alguém que é um preso político, que vai ser morto, e ele foi morto, e o soldado romano ficar disputando, tirando no palitinho a sorte, para ficar com as roupas desse preso, quer dizer, é uma coisa meio estranha, né? Deve ser algo muito bom Jesus tinha. As roupas de Jesus eram roupas boas, muito boas. Aliás, o manto, a Bíblia fala que eles não puderam cortar o manto, porque era um manto de uma peça só. E o manto de uma peça só era um manto muito comprido, que era feito somente em um tear grande, que não era um tear assim de pessoas do povo. Já era um tear que era para uma roupa que era confeccionada para umas pessoas de uma qualidade melhor. Então, aquela musiquinha que eu não gosto no final do ano, pobrezinho nasceu em Belém, entendeu? Jesus não era pobrezinho. Ele nasceu humildemente, porque ele era humilde, nasceu numa manjedoura para mostrar essa humildade, mas o pai dele tinha condições de pagar uma hospedaria, que não tinha vaga na hospedaria. Então, o pai dele era um carpinteiro, ele era um profissional hoje, vamos dizer, seria um profissional liberal, um advogado, alguém que tinha uma condição financeira muito boa. Então, essa ótica quer trazer um domínio da religiosidade para que as pessoas se tornem miseráveis e pobres. E não é isso que o Senhor tem preparado para nós. A Bíblia diz que ele, sendo rico, se fez pobre para que nós fôssemos ricos. Isso não é só uma analogia, isso é a palavra de Deus. E usava linho fino, assim como o sacerdote, por fim, a túnica que ficava abaixo, que era linho fino branco. E nós vemos esse detalhe da prosperidade de Jesus até na sua sepultura. Verdade. Né? Porque a gente vê lá em Mateus 27, José de Arimateia, que era como que um senador, né? Um homem do Congresso na época, um homem com muito poder, ele pede o corpo a Pilatos, ele tinha essa autoridade, pediu o corpo e envolveu o corpo nesse manto, né, de linho fino branco. Então, olha o detalhe, até na morte. Na morte. Jesus foi honrado numa sepultura nova. Então, era algo assim impressionante o detalhe. Então, nós vemos sempre essa comparação do sacerdote com o linho fino branco em diversas imagens e visões na Bíblia de anjos vestidos de branco, não é? Depois, o próprio Jesus, em 2 momentos, nós vamos ler no Antigo Testamento, uma figura dele, é claro, e no Novo Testamento, vestido o quê? De linho fino branco. E também falando que as nossas vestes serão brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Não é? Vamos ler a passagem de Daniel, capítulo 10. Vamos lá. Daniel capítulo 10, versículos 5 e 6. Levantei os olhos e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de Ufaz. O seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. E mais, Daniel capítulo 12, versículos 5 e 6. Então eu, Daniel, olhei e eis que estavam em pé outros 2, um de um lado do rio e outro do outro lado. Um deles disse ao homem vestido de linho, que estava sobre as águas do rio: quando se cumprirão estas maravilhas? Muito interessante, porque estas 2 passagens falam de uma experiência que Daniel teve praticamente igual a de João, né, muitos e muitos anos depois. Porque essa visão que ele teve, que foi no rio, primeiro que a reação foi exatamente igual a de João, ele desmaiou. Né? Ele perdeu a força, né? Não conseguiu suportar aquela pressão. E é interessante o detalhe
é que a imagem que ele teve do ombro e do olho, do rosto como relâmpago, os olhos como tochas de fogo, assim, idêntico àquilo que era a narração que nós vamos ler daqui a pouco de João. E ainda o detalhe que fala de 3 figuras, uma de um lado do rio dele, outra em cima das águas, que era esse homem de linho fino, e a outra do outro lado, que é realmente aquilo que simboliza, no entendimento, aquilo que é a Trindade, né? Aquilo que ele vivia do lado de cada margem, Jesus, que seria ao cruzar essas águas, e aquilo que seria a figura do Espírito Santo depois. E esse debate ali que estava tendo entre eles, esse negócio doido. Então, o que é mais importante é você entender, a despeito da revelação aqui dessa palavra, a figura, como era demonstrado realmente o sacerdote. Jesus era o sumo sacerdote, não à toa que em Hebreus fala por muitas vezes. Jesus é o sacerdote, o sumo sacerdote, o autor e consumador da nossa fé e assim por diante. Você prestou atenção nessa leitura? Vamos comparar agora com a de João. Vamos lá. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículos 13 a 15. No meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido, à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Então fica o detalhe, quando você cruza estes 2 textos, né, você vê que eles tiveram ali uma visão muito parecida daquilo que era Jesus glorificado. E agora fica o detalhe, só entrarão no reino dos céus aqueles que têm as suas vestes lavadas no sangue de Jesus. Você que nos acompanha, você já entregou a sua vida para Jesus? Você já firmou essa aliança? Ainda não? Então, aproveite agora, confesse que Jesus é o Senhor da tua vida. Venha renascer em Cristo. Procure uma igreja evangélica que pregue o amor de Cristo. Venha renascer, nós temos endereços aí em todo o Brasil. O importante você precisa ter essa experiência profunda com Jesus Cristo para que você tenha a garantia de estar no reino dos céus. Antes de nós irmos para a revisão da aula de hoje, eu quero te dar a dica Gospel Bay. Hoje é a coleção Formação Apostólica. São 3 incríveis livros para cada passo ministerial de um homem. Então começa como um aspirante, aquele que aspira ao diaconato, ele vai aprender sobre a visão apostólica. O que é uma igreja? Como funciona uma igreja? Quais são os ministérios da igreja? Depois a formação de diáconos, um livro que fala como servir o corpo de Cristo. O que eu preciso fazer agora para servir? Quais são as minhas ações? Como é que eu adoto uma pessoa? Como é que eu oro? Como é que eu organizo uma ceia? E todas as atividades de um diácono. E o último livro, aquele azul ali atrás, é o livro de presbíteros, formação de presbíteros, que é o desenvolvimento na palavra e na liderança. Então, já apontando aí para o desenvolvimento pastoral. Então, imagine o trabalho de 30 anos da Igreja Renascer, reunido aí em 3 livros. Você vai aprender muito, você que acabou de se converter, você quer fazer a obra de Deus, mas você precisa aprender como. Então adquira esta coleção na loja virtual gospelbay.com.br. O pagamento é super facilitado, chega com toda a comodidade e segurança na tua casa. O Gospel Bay é a loja virtual da Rede Gospel de televisão. gospelbay.com.br. Sua compra com segurança e entrega pontual. Os melhores preços com pagamento facilitado em todos os cartões. E ainda a fácil navegação pela sua loja cristã virtual você só encontra no gospelbay.com.br. Para a aula de hoje.
Na aula de hoje, estudamos sobre as vestes do sumo sacerdote, aquele que entrava na presença do Senhor periodicamente no tabernáculo. As vestes eram compostas de a túnica de linho fino branco, vestes que sempre fazem parte das visões de Cristo, sobrepeliz de linho fino azul, com romãs bordadas e sininhos dourados na borda, os cintos combinando com a estola sacerdotal de linho, bordada com linho fino colorido, as ombreiras, símbolo de autoridade, com uma pedra em cada, com os nomes dos filhos de Israel, peitoral de linho fino dourado com 12 pedras preciosas, cada uma com o nome de uma tribo, e a mitra, espécie de turbante branco com uma placa dourada na fronte escrito Santidade ao Senhor. Vamos agora à agenda do programa Escola de Profetas. Não perca a oportunidade de se aperfeiçoar mais no conhecimento da Palavra de Deus e desenvolver seu ministério. Participe dos cursos do Centro de Estudos Apostólico. Para mais informações, acesse ceaapostólico.com.br ou entre em contato pelo telefone 11 3203 0641.